Meus queridos, boa noite. Nessa aula de hoje, a gente está complementando a aula passada falando sobre radiografia periapical. As radiografias periapicais são as mais comumente utilizadas dentro da clínica radiológica para exames dentários em consultório odontológico. Não é muito comum, mas é possível, se solicite periapicais para clínicas especializadas em imagem na radiologia odontológica. Mas como é um exame muito simples, muito fácil de ser feito e sem grandes demandas, sem grandes dificuldades, normalmente o próprio cirurgião dentista já faz o exame junto com o técnico de saúde bucal lá, que é inclusive uma das pautas que a gente vai ter que depois ver direitinho, porque tem uma briga aí no mercado da impossibilidade da técnica de saúde bucal auxiliar o médico dentista, né? A gente falou na aula passada que essas periapicais têm sim algumas limitações. Entre as principais limitações está o tamanho da película radiográfica. Por ser pequena, ela não consegue cobrir grandes áreas. Então, normalmente, quando você tem lesões muito grandes, você vai precisar de um exame radiográfico complementar, seja ele uma radiografia oclusal, seja uma radiografia do tipo interproximal, ou quem sabe até uma panorâmica ou um exame de tomografia de feixe cônico. Hoje é muito comum nas clínicas especializadas ter esse aparelho. Outra grande limitação dela é que ela depende do paciente. Então, tem paciente que, quando você tenta colocar ou encaixar o filme na boca, ele tem um instinto reflexo de tentar segurar a tua mão, se movimentar durante a colocação do filme, você não conseguir botar o filme na posição ideal. Tem deles que sentem náusea, ânsia de vômito. Então, para isso, a gente tem algumas técnicas que a gente vai ter que aprender a lidar com pessoas. Entre essas opções, a gente tem alguns placebos, como quando o paciente está sentindo muita náusea, você sugestiona para o psicológico dele, se ele tomar 2 copinhos d'água, diminui a ânsia de vômito. E só em estar tomando essa água, ele já se sente mais confortável em fazer o exame. Tem um efeito psicológico, não sei bem como, mas é efetivo, que, seguindo a tua orientação, ele vai ter mais facilidade de fazer esse exame. E alguns pacientes também têm essa dificuldade por ter variações anatômicas que são limitantes. O céu da boca é muito estreitinho, ou a própria mandíbula é muito estreita. Tem aqueles nomes populares que as pessoas utilizam como chamam queixo de cabra, quem tem a mandíbula um pouco mais retraída, ou quem tem aquela mandíbula mais para frente, mais protusa. E, por conta disso, você não consegue encontrar a posição certinha na posição do filme, tem uma certa dificuldade por conta dessas variações. Tem alguns casos patológicos, como pessoas que têm síndrome de Down, que têm a musculatura da língua mais desenvolvida. Esses casos são limitações para o uso da periapical. Ela é muito efetiva, ela tem uma riqueza de detalhes fenomenal, mas tem essas limitações. A gente consegue ver muita coisa na periapical, muita mesmo. E se torna um exame chave para o dia a dia do consultório odontológico. Falando sobre o tamanho do filme, que são padrões. O filme padrão, que é para o paciente adulto, é 3 por 4 centímetros ou 30 por 40 milímetros. Você pode encontrar alguma variação aí, em termos de marca, é comum. E o pediátrico é 2,2 centímetros por 3 centímetros. Dá 22 milímetros por 30 milímetros. Pode ter alguma variação, mais uma vez. Você vai encontrar algum filme de uma marca mais diferenciada que vai estar com 21 milímetros e não está fora do padrão. Permite-se aí uma pequena distorção. Óbvio que não vai ter um de 25, 30 milímetros. Vai ser coisa de 21, 22, 23, essas variantes aí. Essa periapical ela é muito utilizada
quando eu estou fazendo pesquisa de nódulos e calcificações na polpa do dente. Não é uma patologia tão comum, mas na rotina clínica de um exame periapical aparece com uma certa frequência. Mais comum que elas, a gente tem os casos de fratura, principalmente em criança, que corre muito, pula muito, certo? E na hora que cai e vem com a boca ao chão, acontece, por exemplo, a fratura dos incisivos. Pode ser uma fratura completa, onde você tem a linha de fratura inteira, ou pode ser aquela que fica só uma parte do dente fraturado. E aí cada uma vai ter uma conduta médica diferenciada. Ocorre também reabsorções radiculares, são muito comuns em tratamentos mal. Aquela história de pessoas que usam aparelho ortodôntico como estética, se não tiver uma manutenção correta, o aparelho ortodôntico tem um efeito inverso. Ele vai prejudicar a arcada dentária do cristão. Essa pessoa que está usando para se aparecer mais destacada frente à sociedade, ela vai ter dificuldades futuras, porque tem uma força de tração trabalhando ali no aparelho ortodôntico. Então, ela vai tendo reabsorção radicular, vai perdendo aqueles ligamentos periodontais, e daqui a pouco está sem dente. Fica uma coisa flutuante. E acaba perdendo realmente elementos dentais, e em casos mais severos, perde da arcada inteira. Então, é complicado de fazer isso. Essas periapicais, elas servem também para a gente fazer uma distinção, porque no início da lesão cariogênica, essa cárie tem um tom mais esbranquiçado, que é quando ela começa a desmineralizar o esmalte. Mas tem algumas patologias que são incisivas, principalmente em jovens na transição aí da infância para a adolescência, que é o que a gente chama de foco periapical, que é aquela esbranquiçada que tem no dente do paciente. Esse esbranquiçado pode significar um desses dois, eu tenho que descobrir qual. Quando isso se trata de uma lesão periapical, uma lesão que sairia na imagem, uma lesão cariogênica, ela vai ter aí a característica de ter invaginação, ou seja, ela vai adentrar o espaço do esmalte, certo? Se for só o foco, ela é superficial, ela não adentra o esmalte e não vai aparecer de uma forma tão radioopaca no exame radiográfico. Quanto apareceria se fosse uma lesão de cárie, lesão por cárie. Essas lesões por cárie, ela tem estágios, então ela vai ter aquela lesão que se assemelha a um foco, que é um esbranquiçadozinho na película mais externa do esmalte. Vai ter lesões que vão degradar o esmalte do dente. Do esmalte ela passa para a dentina, da dentina ela passa para a câmara pulpar, da câmara pulpar chega ao ápice, onde ela vai estar lá na pontinha da raiz, forma um abscesso, e daí tem que fazer um tratamento de canal, e é um pouco mais severa. E na minha radiografia periapical, eu consigo visualizar em que estágio essa lesão cariogênica está. Por isso que ela é tão comum de ser utilizada dentro dos consultórios odontológicos. Na minha periapical, eu tenho obrigatoriamente que ver a estrutura do elemento dentário por inteiro. É muito comum que apareçam dentes laterais que vão mostrar-se também na minha radiografia. Ou no caso desta, onde eu estou fazendo a visualização do primeiro molar, o segundo premolar e o primeiro premolar estão aparecendo à direita, e o segundo molar aparece aqui à esquerda a tua imagem. Aliás, desculpa, a direita da tua imagem. Enquanto os outros dois aparecem à tua direita aqui, ó. Direita do paciente, direita sua. No caso aqui, desta imagem, você consegue ver, ó, subindo aqui,
a polpa do dente e o canal radicular. Dá para ver com tranquilidade. Dá para ver também esse espaço aqui entre o dente e a tábua óssea, que eu chamo de espaço periodontal. Você consegue visualizar bem. Numa periapical, tu tem que ver por completo. E o ideal é que você veja o ápice do dente. Esse ápice é que tem que ser bem detalhado e é quem dá o parâmetro de qualidade de imagem, é a visualização legível lá. Óbvio que eu tenho uma série de estruturas que aparecem junto. Eu tenho aqui o osso alveolar, onde ele entra e vai até mais abaixo aqui, pega essa invaginação, eu chamo de crista óssea. Eu tenho aqui o seio maxilar, e é para ser pretinho assim, porque ele é cheio de ar, né? São estruturas anexas, estruturas acessórias. São estruturas que não são o ponto-chave da investigação. O que é o ponto-chave? É esse dente aqui. Ele é quem tem que aparecer legalzão aí, primeiro molar. Aqui no canino também, ó. Quem mostra legal, quem tem que aparecer bem, é o canino. Mas aqui aparece muito bem também o dente incisivo lateral. Não significa dizer que a radiografia está errada, pelo contrário. Ela está mostrando mais até do que eu preciso ver. O ideal é que eu veja isto aqui. Mas só que se tu observares, o canal aqui está aparecendo bonitão, ó, com a câmera focal e o canal radicular. Coisa que já não apareceu aqui. Mas o que eu estou estudando não é o canino, então se apareceu do canino, está válido. Eu tenho que ter, na minha radiografia apical, a possibilidade de observar o tamanho do dente. Existem patologias que são macromegalia. O que é isso? Do tamanho normal do dente. Ele fica gigantesco, em alguns casos. Eu tenho uma forma própria para aquele dente. Eu tenho um padrão de quantidade de raízes para cada dente. Isso tudo eu tenho que visualizar quando eu fizer uma periapical daquele dente que eu quero estudar. Tenho que visualizar os condutos radiculares, porque, principalmente em lesões que atingem o ápice radicular, eu tenho que fazer o esvaziamento desse conduto. Eu vou tirar o nervo de lá de dentro, eu vou tirar a parte viva dali, porque senão a pessoa sente muita dor. Por isso que as pessoas têm essa sensação absurda de dor quando vai precisar de um tratamento de canal. Porque é tecido vivo, é uma inervação viva. Então a sensibilidade é alta. Em alguns casos, a periapical também me mostra dentes que estão retidos, porque eu consigo ver a crista óssea alveolar lá. Lembram? E lembrem-se que quando a gente fala de dente extranumerário, eles vão aparecer, mas também quando a gente fala de anodontia. Uma das características da anodontia, para poder ter esse nome, é não observar nada do dente lá. Então, se o dente só não saiu ainda, ele está retido, ele não eclodiu, ele é um dente que existe e vai sair com o tempo, a não ser que ele tenha um impedimento muito severo. Se tiver, ele vai passar por um tratamento a respeito disso. Outra coisa que eu consigo visualizar numa periapical é o posicionamento em relação ao osso. Se ele está bem colocado dentro da massa óssea, da estrutura óssea que tem que absorver o dente. Esse trabeculado ósseo, onde ele está inserido, tem que ser sadio. Porque senão, se ele não tiver a formação completinha, ele se torna um dente que com facilidade vai ser perdido. E uma coisa que é muito importante a gente observar, principalmente nos dentes superiores, posteriores, eles têm uma relação com os seios da face, principalmente o seio maxilar, muito próxima. Então eu tenho que ter um cuidado, por exemplo, numa extração, que a gente chama tecnicamente de exodontia. Por vezes,
acaba lesionando a parede do seio maxilar e vai ser uma pessoa que vai passar a vida tendo recorrentes crises de sinusite, porque você abriu uma porta de contaminação para o seio maxilar. Então, antes de fazer uma extração de dente nessa região, é indicado que se faça uma radiografia periapical para mostrar a relação entre o ápice do dente e o seio maxilar, que está normalmente um pouco acima. Eu tenho que ter um espaço ósseo ali para que quando eu puxar esse dente na exodontia, ele não lesione a parede e não abra um canal de comunicação entre o seio maxilar e a câmara bucal, a cavidade oral. Porque senão daí começa a entrar saliva, na hora que se alimentar começa a entrar resto de alimentos, na hora que você bebe água vai subir alguma coisa que não é para estar lá. Isso é um caso que tem que ser visto com clareza, tratado com a devida seriedade. Observa aqui, ó, né, nessa periapical de segundo premolar, e você tem aqui o dente bonitão, a câmara pulpar bonitona, aqui essa região de transição por conta da mucosa da gengiva, onde a coroa fica aqui bonitona, mais radiopaca, e a dentina fica um pouco menos radiopaca. E tem essa linha aqui, que é a linha do espaço periodontal. E lá no final do ápice do dente, você vai observar essa região radiolúcida aqui. Isso é um seio. E este seio é para ser cheio de ar. Ele tem que aparecer pretinho assim mesmo. Só que observa como tem uma proximidade muito grande aqui. Se o dentista, na hora de fazer a exodontia desse dente, caso seja necessário, não tomar o devido cuidado com essa proximidade, na hora que ele extrair, ele pode quebrar essa região aqui, e essa fratura desse trabéculo ósseo acaba por permitir a passagem de contaminantes para essa região aqui do seio, que não tem que ter nada lá além de ar. Quando esse seio enche de secreção, é o que a gente chama de sinusite. E essa sinusite vai ser crônica, ele vai carregar para o resto da vida até ter esse fechamento aí. Quando eu tenho uma radiografia periapical bem executada, eu posso determinar algumas coisas, como, por exemplo, a relação que eu tenho entre o germe dentário, esse germe dentário é quem brota o dente, é quem forma esse dente, quem faz com que o meu dente, que era descido, que era um dente provisório, conhecido como dente de leite, se torne um dente definitivo, um dente permanente. Em casos em que eu tenho uma certa mobilidade, que é comum na hora da substituição dos dentes, você tem mobilidade, você tem movimentação e vai se desprendendo desse dente para poder ser retirado e dar espaço à erupção do outro, se com um determinado tempo, se ele não for extraído, ele começa a ter o aprisionamento novamente. Aí é onde entra o problema daquelas crianças que escondem que o dente estava mole com medo de arrancar o dente. Na hora que você percebe que está perdendo a mobilidade, tem que fazer uma radiografia para saber se o germe dentário não está lá. E se já tiver germe dentário, o cirurgião dentista vai ter que dar uma solução para isso, e a solução é a exodontia do elemento que é provisório. Para quê? Para dar o espaço de erupção do dente permanente. Senão, o que vai acontecer é que você vai ter o dente provisório aqui e vai surgir aqui, paralelo a ele, o dente que é permanente. E isso, com o tempo, se torna um caso sério para poder trabalhar a ortodontia. Tem que ter uma conduta terapêutica nesses casos. Assim como tem que ter a mesma uma conduta terapêutica quando tem lesão lá do seio que a gente estava falando, seja ele, por exemplo, o seio maxilar. Com as periapicais, aliado a outros exames, como, por exemplo, uma radiografia panorâmica, eu tenho a probabilidade maior de acerto no caso de correções ortodônticas.
porque eu vou ter uma visão de como está a base de fixação do dente, que é o cemento e aquela parte do espaço ósseo onde eles estão ligados pelos ligamentos periodontais. Por exemplo, no caso de uma torção, eu vou ter que girar esse dente. Eu tenho que ter certeza se isso não vai me provocar, em vez de uma correção dentária, uma perda de dente. Então, eu tenho que analisar a saúde desse espaço periodontal. E em casos extremos, onde não existe a possibilidade de você fazer, por exemplo, uma tomografia de feixe cônico é a que é mais utilizada comumente, quando eu não tenho essa permissão e essa possibilidade, por N motivos, como por exemplo, tem cidade que nem tem tomografia para utilizar na área odontológica. Não é nem conhecido isso em alguns cantos da cidade, em algumas cidades, como um exame habitual. Seria um exame que, em casos mais severos, é que se indicaria, quando hoje já existe uma corrente em que exames mais simples, casos mais simples, já podem ser utilizados a tomografia, desde que feita levando em consideração aquela regra de prejuízo-benefício, porque toda irradiação com radiação X tem um prejuízo à saúde do paciente que se propõe a fazer o tal exame. Aí, nesse caso, se eu não tenho essa possibilidade, eu posso utilizar as radiografias periapicais como orientação, como fundo de noção para implantes. Veja bem, não é rotina e nem é o mais indicado e nem é exame ouro. Não é o exame padrão-chave para isso. Mas na impossibilidade de uma outra alternativa, existem alguns profissionais que fazem uso desse recurso. Eu repito, não é o indicado. Mas eu tenho que te botar a par, e tento fazer isso, do que você vai encontrar na rotina clínica. Infelizmente, ainda existem esses pequenos deslizes. A nossa periapical ela pode ser feita em duas modalidades. Eu tenho o que eu chamo de cone curto, que é pelo método da bissetriz, e eu tenho o que eu chamo de cone longo, que é o que a gente chama de paralelismo. Nesse paralelismo, eu vou utilizar o posicionador, que é aquele acessório que o paciente morde para segurar o filme radiográfico na posição correta. Na técnica da bissetriz, quem vai fazer essa fixação é o próprio paciente, onde você vai pedir para ele segurar o dedinho lá e o dente fica na posição certinha. Aliás, desculpa, o filme já fica na posição certinha e ele só chega para segurar. Não é ele quem posiciona, é o técnico quem coloca o filme na posição desejada. Ele só vai fazer a manutenção, vai fixar esse filme no local que o técnico deseja para que tenha uma imagem legal. O paciente não posiciona, quem posiciona é você. Você técnico, que está lá para fazer o exame dele. Ele é um colaborador. Talvez por esse motivo, por necessitar da colaboração do paciente, ela tem ficado mais para os consultórios e as clínicas, para ganhar tempo e qualidade, estão dando preferência a utilizar o método do paralelismo, o que diminui a possibilidade de interferência do paciente na hora do exame. Essa redução dessa possibilidade de interferência evita que se tenha repetição de exame por conta de movimentação ou falta de cooperação do paciente. Uma coisa que é fato é que em ambas modalidades a imagem radiográfica é muito similar e vai ter nas duas modalidades todos esses pormenores que a gente citou anteriormente, de qualidade boa, de ter algumas limitações em ambos os casos. Tá? Na técnica de bissetriz, lembram que a gente tem um cilindro localizador, aquela pecinha que é tipo um cano. Esse cilindro localizador é quem garante a distância foco-filme, porque eu tenho no meu aparelho foco de raio-x,
ponto focal, e tem a pele do paciente, que é onde você vai encostar o cilindro. Quem dá essa distância foco-filme, que é do foco dele até onde o filme está colocado, é o cilindro, que pode ser aumentado ou diminuído. Mas esse cilindro é sempre colocado muito próximo à pele do paciente. Então, se eu aumentar o cilindro, eu aumento a distância foco-filme. Essa técnica da bissetriz é conhecida também como técnica radiográfica convencional. Convencional no sentido de que ela vem sendo utilizada há mais tempo. Antes do surgimento dos posicionadores, só era ela que usava. O tempo de exposição de processamento aí tem que seguir as normas do filme radiográfico que eu estou trabalhando ou do sensor que eu estou trabalhando. Se bem que o sensor é muito mais comum na arte do paralelismo, mas pode ser utilizado nos dois. Quem vai me dizer isso aí é o meu fabricante. Eu preciso de tantos segundos de exposição para sensibilizar o meu filme. Lembra que a gente falou do filme radiográfico? Eles tinham sensibilidades diferentes. E essa sensibilidade tem que ser demonstrada pelo fabricante. Por isso que é ideal que a gente leia tudo que a gente está utilizando dentro dos exames radiográficos. Eu preciso ler toda vez? Não, mas eu preciso pelo menos ler a primeira vez que for interagir com um equipamento novo ou com um suplemento novo, como é o caso do filme. Eu trabalhava com um filme da marca X e agora estou trabalhando com um filme da marca Y. Eu tenho que pelo menos ler o que tem naquele novo modelo de filme que a gente está trabalhando. Essa técnica da bissetriz recebe esse nome por conta que a gente vai ter, imagina aí, esse número 1 é o eixo longo do dente. É como se ele passasse pelo centro do teu dente. A ideia é imaginar isso. Que essa linha está passando no centro do dente. Esse número 2 é a posição do filme. É como se ele seguisse a linha do filme. E este número 3 é a bissetriz do 1 com o 2. É a ela que eu tenho que ser perpendicular. Eu tenho que incidir ortogonalmente, incidir de forma direta o meu feixe primário de radiação X. Aí entra esse nome todo bonitão aqui. Esse propósito dela é de que eu não tenha ampliação da imagem que eu estou obtendo e não perca, com isso, com essa ampliação, com essa magnificação, a noção real do tamanho. Tem que ser o mais próximo possível do real, para que eu tenha a oportunidade de utilizar melhor meus planejamentos. Só para dar um reforço aí no tamanho da imagem. Como é que eu posiciono aí meu paciente quando eu vou fazer a técnica da bissetriz com um paciente que eu vou radiografar a maxila, vou radiografar a parte superior, a arcada superior. Lembra que o meu paciente tem que ser sentado numa cadeirinha para ficar bem bacaninha, bem alinhado. Você vai ter que alinhar o teu paciente. Como é que eu vou alinhar meu paciente? Imagina que eu tenho a linha média sagital. Passa mais ou menos na mesma linha entre a glabela e o dorso do nariz. O acântio, ela vai passar limitando aí, dividindo para cada lado o mais próximo possível da simetria. Para isso, eu tenho que ter o cuidado de, por exemplo, na hora de posicionar meu paciente, observar se ele não tem no bolso aquela carteira. E o homem tem mania de andar com carteira no bolso de trás. Então, ele sentou, automaticamente o quadril dele vai estar modificado a posição. Então, pede para ele tirar esvaziar os bolsos, botar em cima de uma bancada, e aí tu senta ele direitinho, alinha teu paciente lá, e imagina que a tua linha média sagital está perpendicular ao solo, está perfeitamente reta. Quanto mais próximo disso, melhor para você. Outra coisa que eu tenho que observar é a linha de Camper. Essa linha de Camper vai do trago da orelha até a asa do nariz. A linha de Camper tem que estar paralela ao solo. Tem que estar na horizontal.
esses são meus 2 pontos de posicionamento do meu paciente. Ele vai ficar sentado ereto, o mais alinhado possível, e eu vou posicionar a cabeça dele em relação ao eixo vertical, de forma que o trago da orelha e a asa do nariz, essa linha que passa ligando um ao outro, que eu chamo de linha de Camper, tem que ficar alinhada com o solo. Tem que ser uma linha horizontal, enquanto o plano médio sagital, a linha vertical, o mais próximo da retidão possível. Feito isso, eu posicionei meu paciente para maxila. Eu vou colocar o meu filme de acordo com o dente que eu tenho necessidade de examinar. Observa aqui, ó, que tu tem o trago da orelha e a asa do nariz fazendo uma linha reta com o solo. Ela tem que ser paralela ao solo. Dentes anteriores, o posicionamento ideal é fixar o filme, prender o filme com o polegar, dedos dobrados. Por que esse dedo dobrado? Para que ele não fique entrando na frente do feixe central de radiação X. E paciente devidamente alinhado. Quando eu vou posicionar o paciente para a mandíbula, eu tenho a mesma ideia da linha média sagital, perfeitamente alinhada na vertical, só que em vez de ser a linha de Camper, que é do trago até a asa do nariz, eu vou ter a linha trago comissura labial. Como o próprio nome diz, vai do trago até a comissura labial, cantinho na boca. Então, tu vai deixar ela alinhada mais uma vez. Ó, trago, comissura labial. Sempre em paralelo ao solo. Lembrar sempre que quando eu for posicionar o filme ou sensor, eu tenho que botar o lado de exposição voltado para o dente. Senão, a minha lâmina de chumbo vai impedir a sensibilização do filme. E sempre centralizar o filme com a região que eu estou querendo estudar. Lembra que toda radiografia tem que ter uma ampliação. É característica dela. Então, você vai sempre ter que deixar um pouquinho de borda passando. Coisa de milímetros, mas tem que deixar. Passando um pouquinho a borda do dente. E quando eu for angular o filme, eu tenho que tomar o alinhamento aí de acordo com a posição do dente. Lembra, ó? Dentes posteriores, linha diametral, a linha maior, o tamanho maior, fica na horizontal. Dentes anteriores, linha diametral, o tamanho maior do filme, vai ficar na vertical. Sempre apoiar o filme na face lingual ou palatina do dente. E fixar com o dedão. E esse filme não pode ter nem dobratura, nem curva. E é um cuidado que a gente tem que orientar para o paciente, para que ele não pressione muito, porque senão ele vai provocar curvatura na lâmina de chumbo e acaba dando curvatura ao filme. A gente tem que ter esses cuidados. Certo? Vou encerrar nesse slide aqui hoje e a gente dá continuidade aí na próxima aula a partir dele. Tá?